Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse estudo da noite de hoje. Nós fazemos parte do CELV, Centro Espírita Luz e Verdade, e fazemos parte do GEL, que é o Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. Esse canal ele é dedicado ao estudo do Livro dos Médiuns, e hoje nós vamos estar estudando sobre o capítulo que trata da psicografia. Antes, como de costume, vamos fazer uma leitura para a nossa harmonização. Depois a gente faz a prece inicial e dá início ao estudo. Então, a lição de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, que a Luciana vai ler para a gente. Mãos limpas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos, capítulo 19, versículo 11. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos, mais convencionalistas que propriamente religiosos, encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentileza fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. E assim, querido Pai Deus, querido Jesus, queridos amigos espirituais, agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos sobre essa doutrina tão edificante, que tanto nos orienta, que tanto nos direciona o caminho do bem, que nos dá um norte a seguir, que possamos, querido Mestre Jesus, utilizar esses ensinamentos no nosso dia a dia, utilizarmos, como diz o texto, mãos limpas na seara do bem, que possamos praticar o seu evangelho, que possamos ser instrumentos do teu evangelho nesse campo terreno da nossa encarnação. Que possamos fazer dessa morada uma grande oportunidade de enriquecimento espiritual, de engrandecimento moral, para que possamos alçar cada vez mais degraus da perfeição e um dia estarmos junto a Ti, fazendo parte do Teu grupamento de espíritos puros, espíritos já evoluídos. Que possamos ter um estudo de paz, de harmonia e de tranquilidade.
Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos dar uma boa noite aos companheiros. Boa noite a Cristina Lúcia, a Esther Risuto. Boa noite a Rita Maria, ao Alessandro Souza, a Aline Amorim, ao Eduardo Mesmer, ao Renato Mairink, a Silvia Lanes e a todos que estão aqui presentes. Hoje a gente vai dar início ao estudo do capítulo A Psicografia, né, que é o capítulo 13 do Livro dos Médiuns. A gente tem estudado aqui a evolução, né? A gente está vendo a evolução da ciência espírita, né? Certamente a mediunidade e suas múltiplas formas de manifestação, elas sempre existiram, elas não surgiram com o espiritismo. A comunicação com os espíritos, ela está registrada em diversas passagens da Bíblia, por exemplo, seja no Velho, no Antigo ou no Novo Testamento. Também está registrado em diversos outros livros. Mas aqui, a gente está estudando como progrediu a ciência espírita a partir das mesas girantes. Então, primeiro, a gente tinha as mesas girantes que se movimentavam e respondiam a perguntas, né? E muitas pessoas tomaram aquele movimento, aquele fenômeno, como diversão, né? Como uma frivolidade. Porém, alguns homens sérios, algumas mulheres sérias, passaram a estudar o fenômeno e descobriram que por trás daqueles movimentos havia uma inteligência. Kardec foi uma dessas pessoas que, com seriedade, buscou se inteirar daquele fenômeno e o que estava por detrás dele. Então, a gente viu, nos capítulos anteriores, da tipologia, da sematologia, a evolução da linguagem dos sinais, da linguagem das pancadas. Vimos, por exemplo, a tipologia basculante, em que a mesa respondia por um sim, por um não. Depois a gente viu a tipologia alfabética, em que a mesa dava um número de pancadas conforme correspondia à letra do alfabeto. Vimos a tipologia interna, né, onde, na verdade, a mesa não se movimentava, mas eram escutadas pancadas no interior da mesa, que também havia um código para poder corresponder a uma letra do alfabeto e ditar uma mensagem. Porém, esse tipo de comunicação ele é lento, né? Requer alguém anotando letra por letra para poder constituir uma mensagem. Então, a evolução natural dessa comunicação foi a psicografia. Primeiramente, a psicografia indireta, que é o que a gente vai comentar aqui agora, onde as pessoas inventaram mecanismos para que os espíritos pudessem se utilizar de um lápis e fazer uma escrita num papel. Então, por exemplo, a gente teve, o primeiro mecanismo que foi inventado foi o mecanismo da cesta peão. Infelizmente, a gente não pode colocar imagens aqui, né, porque questões de direitos autorais, mas se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver esses mecanismos que vão ser citados aqui. Então, a cesta peão, ela consistia numa pequena cesta, de mais ou menos 15, 20 centímetros, né, e a boca mais larga dessa cesta era voltada para cima, né, e se passava um lápis por dentro dessa cesta. Então, o fundo da cesta era atravessado por um lápis, e esse fundo ficava para baixo. E, para manter o equilíbrio, o médium e mais uma pessoa se tocavam na parte superior da cesta para poder manter ela equilibrada, e o lápis ficava encostado no papel. Então, o espírito, quando colocava em movimento aquela cesta, ele passava a traçar palavras, frases no papel. Qual era o inconveniente desse tipo de mecanismo? Que o lápis ele ficava em constante contato com o papel. Então, as palavras não eram espaçadas, né? Não havia pular linha, né? Então, o espírito começava a escrever e aí tinha que se girar o papel. Então, a escrita ficava em forma de espiral no papel e sem espaço entre as palavras. Então, era uma escrita pouco legível, era uma mensagem pouco legível. Esse mecanismo evolui para um mecanismo chamado cesta de bico, né, que também se utilizava uma cesta, mas essa cesta era atravessada por uma haste de madeira, e na ponta dessa haste era colocado um lápis. E também havia a necessidade de manter o equilíbrio dessa cesta, para que ela não caísse. Então, o médium, mais uma outra pessoa, colocava as pontas dos dedos na cesta para poder manter o equilíbrio,
e o espírito movimentava aquele mecanismo fazendo a escrita. Esse mecanismo tinha a vantagem, né, de ter uma escrita mais legível, porque é uma escrita mais próxima do que a gente tem hoje. As palavras eram espaçadas, né, e o espírito continuava na linha de baixo, então tínhamos linhas paralelas, né, como a gente tem hoje. Esse mecanismo também muda mais para frente, eles passam a utilizar uma mesa em miniatura. Essa mesa tinha 20 centímetros, 15 centímetros, uma mesa pequena, onde era uma mesa de 3 pés, 2 pés era uma bolinha para fazer a mesa girar mais facilmente, se locomover mais facilmente, e um dos pés tinha um lápis. E aí o espírito movimentava esse mecanismo e passava a escrever a mensagem. E depois também inventaram um outro mecanismo que era uma prancheta no lugar dessa mesa, que também tinha esse mecanismo de ter um lápis atravessando essa prancheta, onde o espírito fazia a escrita da mensagem movimentando esse mecanismo. Mas em todos esses casos tinha esse inconveniente, né, de usar um mecanismo que nem sempre estava disponível. Então, posteriormente, a evolução natural era perceber que esses mecanismos não eram necessários e que bastaria utilizar a mão do médium segurando um lápis. Tá? Mas é interessante observar como houve a necessidade dessa evolução. Por que os espíritos não falaram de pronto que bastava utilizar um lápis segurando na mão? Segurar na mão um lápis. Por que foi necessário passar por esse processo, por essa evolução? Então, em primeiro lugar, os espíritos não nos poupam do trabalho que nos compete realizar. Então, compete a nós, esse trabalho de investigação, de estudo, compete a nós realizar. E depois, essa evolução foi muito importante para que a gente pudesse compreender a influência e a ação dos espíritos sobre a matéria. Então, foi importante que houvesse esse passo, essa evolução. Então, agora, eu vou passar para a Luciana, que vai falar com a gente sobre a psicografia. A psicografia direta. Boa noite a todos. Bom, a psicografia direta, que diferentemente, né, da que o Humberto acabou de explicar, que é a indireta, né, ela não precisa do concurso, né, de nenhum objeto a não ser o lápis, né? Então, o espírito, ele atua, né, ali sobre o médium, né? E o médium, por debaixo dessa influência, digamos assim, ele maquinalmente começa ali a escrever aquela mensagem, né? Então, o nome que se dá a essa comunicação espírita, né, através da escrita, onde o espírito, né, ele se comunica através do médium, o médium ali, manualmente, né, através de um lápis, de uma caneta, ele transcreve a mensagem, escreve a mensagem, é a psicografia direta ou manual, né? Então, de todos os meios de comunicação, né, o que os espíritos colocam para a gente é que a escrita manual é o mais simples, né? É o mais cômodo e, sobretudo, o mais completo, tá? E, além disso, é a faculdade mais suscetível de desenvolver o exercício, né? Está lá no Livro dos Médios. E dentro dessa faculdade mediúnica, que é a psicografia, a gente encontra 3 modalidades diferentes, que a gente vai ver mais à frente, mas que é interessante a gente, né, pontuar, que é o médium psicógrafo mecânico, né, que nesse caso o espírito ele age diretamente sobre a mão do médium, tá? E aí a mensagem é escrita sem interrupção, ela acaba, o médium só acaba de escrever a mensagem quando o espírito acaba de ditar, né, de transmitir ali a sua mensagem. Então, não há interrupção, né? O médium vai escrevendo maquinalmente mesmo, tá? Nessa modalidade, o médium não tem a menor consciência do que ele está escrevendo, né? Então, na maioria dos casos, ele não tem a menor consciência do que está sendo passado ali para ele.
ele apenas está transcrevendo maquinalmente, a sua mão está sendo utilizada ali maquinalmente. Então, essa modalidade que é denominada mecânica, né? A outra modalidade é intuitiva, né? E essa modalidade, o médium ali, ele recebe o pensamento do espírito, né? E aí ele transmite o pensamento do espírito através da escrita, tá? E nessa modalidade, o médium tem consciência do que ele está escrevendo, tá? Mas o pensamento que é formulado ali, ele sabe que não é dele, né? E o conhecimento teórico, o conteúdo teórico também não faz parte ali do seu cotidiano, né? É como se eu estivesse ali escrevendo, Luciano, escrevendo uma carta sobre a vida de alguém, quer dizer, não é um pensamento meu, não é um assunto que me diz respeito, né? Então, é como se fosse, né, ilustrando mais ou menos assim. Então, o médium intuitivo, né, ele recebe o pensamento do espírito, tá? E ali ele tem sim consciência do que ele está escrevendo, né? Diferentemente do médium mecânico, tá? E tem a terceira modalidade que mais para frente a gente vai estudar com mais afinco, que é o semimecânico, né? Então, no semimecânico, a gente vai ver, vai ver um pouco desses dois casos, tanto do mecânico quanto do intuitivo, tá? Então, no semimecânico, ele sente o impulso para escrever, né? Como na modalidade mecânica, né? E, ao mesmo tempo, ele tem consciência daquilo que está sendo dito para ele, da mensagem que o espírito está dizendo a ele para escrever, para transcrever, tá? E os médiuns semimecânicos, eles formam a maioria das categorias, né? Dessa classe dos psicógrafos, tá? Isso está lá no item 178 mais para frente, que a gente vai estudar. Então, é mais comum a gente perceber, dentre essa categoria da psicografia, dos médiuns psicógrafos, eles sendo os semimecânicos, tendo um pouco da intuição, do intuitivo ali, e também da questão mecânica, né? Então, a psicografia, ela é uma mediunidade de efeitos inteligentes, né? Por quê? Porque o médium, ele é um intérprete, né? Ele age como intérprete das ideias de um espírito, tá certo? Então, ali, ele está passando, ele está transmitindo um pensamento, ele está transmitindo uma ideia, né? Então, por isso, ele está dentro de uma categoria de efeitos inteligentes. Outra questão também, que atribui a ser um efeito inteligente, é que é necessário haver uma afinidade entre o médium e o espírito, né? Mais para frente a gente vai entender também melhor por quê, né? Porque, assim, a gente fala, mas por que tem que ter afinidade, né? A gente vai perceber, vai entender que o perispírito, ele é fundamental, né? Ali no trabalho dessa comunicação, porque ela é feita, né? As comunicações são feitas de perispírito para perispírito, né? Então, a gente precisa dessa afinidade. Se o espírito, ele percebe que ali não existe uma afinidade, ele vai buscar um outro veículo que possa estar afinizado, né? Não sei se essa palavra está certa, mas eu acho que está. Com o perispírito dele, para que essa troca possa ser mais eficaz, né? Para que possa fluir melhor, né? Então, a gente vai ver também mais à frente no livro que os espíritos mais evoluídos, ele jamais vai procurar um veículo ruim, né? Um veículo, um médium, né? Vamos dizer assim, que não esteja à sua altura. Se ele pode se utilizar de um médium, né, que esteja à sua altura, o quê? Fluídica, né? Para que o fenômeno aconteça com maior fluidez, com maior, né, eficácia, né? E outra questão também é para dentro desse fenômeno mediúnico, a gente verificar que o médium deve possuir boas condições morais e doutrinárias, né? Justamente por quê? Porque o espírito, ele vai buscar a quem ele, né, tem a maior afinidade, tanto na questão
moral quanto na questão doutrinária. Então, foi o que eu acabei de falar, um espírito mais evoluído, ele não vai buscar, né, um veículo, né, inferior, né? Ele pode até se utilizar, mas se ele quiser, né, não vai ser a primeira escolha dele, tá certo? Então, são pontos em que a gente verifica que são fundamentais até para a gente entender por que a psicografia ela entra como uma modalidade da mediunidade de efeitos inteligentes, né? Por quê? Porque ela tem um fundamento, né? Ela tem um porquê, por detrás disso tem uma inteligência, né? Que é o espírito, né? Ele quer passar uma mensagem, ele quer passar uma ideia, dar uma notícia, né? Então, faz parte, né? Dos efeitos inteligentes. E, assim, para concluir essa parte da psicografia direta, né? Tem um exemplo que o Sérgio vai falar mais sobre os exemplos, né? Mas que me toca muito quando eu falo de psicografia, que é do filme As Mães de Chico Xavier, né? Que, enfim, são cartas, na verdade, psicografadas, né? E que foi feito filme, né? E quando a gente passa a ser mãe, a gente tem um outro olhar, né? A gente tem um olhar mais, talvez, além, né? Além de tudo, né? E tem um caso que... Né? A gente fica solidário. A gente fica solidário. Exatamente. Solidário, né? Verdade. E tem um caso, né, que chamou muita atenção. Na época eu não assisti, na época que eu assisti, eu não tinha filho ainda, mas já me tocava muito. E depois eu tive a oportunidade de assistir, né, já como mãe, e me tocou muito mais. E que é o caso da mãe que se chamava Elisa, né, e o filho Theo, né? Então, essa situação acontece que o filho Theo, ele desencarna, né? De que forma? Ele é uma criança, né? E foi andar de bicicleta com a babá, e aí cai da garupa da bicicleta e bate com a cabeça e vem a desencarnar, né? E a mãe fica em choque, fica desesperada, né? Como qualquer outra mãe ficaria, e com vários porquês, né? Com várias questões na cabeça, e aí ela chega até Chico, né? E por várias vezes ela tenta uma notícia, né, do filho, tenta receber uma mensagem, e o marido, né, não, digamos assim, não colabora muito, né? Não dá muita força, talvez por não acreditar tanto, mas ela ali com aquele coração, né, esperançoso, né? E ela sempre naquela expectativa de receber alguma mensagem do filho. E aí ela recebe, né, a mensagem do filho. E uma das coisas, né, que o Chico, né, fala para ela, que ela indaga o Chico, né? Porque a babá foi a culpada e tal. E aí Chico fala para ela que Deus, na sua grande misericórdia, colocou a babá para estar pilotando a bicicleta, né? Está ali conduzindo a bicicleta, porque deveria ser a mãe. E a dor dela seria muito maior, né? Então, Deus, né, na sua misericórdia divina, né, ele colocou a babá para estar ali naquele momento e não a mãe, né? Então, por mais que as situações da vida sejam difíceis, a gente tem sempre um outro olhar, né? Então, quando o Chico fala isso para Elisa, né, ela meio que, né, se surpreende, porque realmente, se fosse ela conduzindo a bicicleta, a dor seria muito maior, né? É claro que perder um filho, né, não existe, né, dor maior, mas o fato de você, né, estar ali conduzindo, com certeza,
iria pesar mais, né? Então, Deus, ali na sua misericórdia divina, colocou a babá, né? E aí, ela acabou até sendo grata, né? Porque, afinal de contas, não foi ela que estava conduzindo a bicicleta. E na mensagem psicografada do filho, é interessante que ele diz que ele estava ao lado do seu professor, porque o professor que estava ajudando ele a falar as palavras, a ditar as palavras, a conduzir ali, né, as palavras, porque ele ainda, né, na época, como ele era criança, ainda estava se alfabetizando, né? Então ele reencontrou, né, ali o professor, e ele que estava ajudando ele ali naquele processo, né, da mensagem que ele estava, né, ditando para o médium. E dentre as coisas que ele fala ali naquela mensagem, ele fala para agradecer, para dizer para o pai não ficar triste, porque as lembranças deles, né, brincando no mar, na praia, jamais serão apagadas, né? Jamais serão esquecidas. E ele diz para a mãe não sofrer, porque ele já estava doente. Ele já estava com problema na cabeça, ele já estava doente da cabeça. Então, o fato dele ter caído da bicicleta foi o acidente, né? Mas que ele já viria desencarnar, né? Porque ele já estava doente. Então, isso também, através da psicografia, acalmou aquele coração de mãe, de certa forma, né? E, por fim, para não alongar muito, né? O final da mensagem, ele diz para a mãe assim, que nada apaga a eternidade dos momentos felizes. Então, eu vejo, né, a psicografia, a mensagem que contém, né, nessas cartas psicografadas, a importância não só desse afago, né, a importância desse dizer, né, olha, a vida continua, né, nos reencontraremos, né, mas também mostrar para a gente que tudo é no tempo de Deus, né? Quando a gente pensa que por que comigo, né? Por que foi assim prematuramente? Não, ele já estava doente, né? Então foi o processo reencarnatório dele, né? Se a gente pensar que somos espíritos imortais, espíritos que somos carregando bagagens e bagagens de outras encarnações e que precisamos, sim, passar por provas, expiações, precisamos, sim, morrer para renascer, muitos de nós vamos precisar, né, morrer, né, em curto tempo, outros em maior tempo. É claro que a dor da saudade, né, ela é inevitável. Mas quando a gente recebe uma mensagem escrita, né, e com tanta informação fidedigna, né, com tantos detalhes, isso nos mostra não só a existência, né, a sobrevivência do espírito, né, mas também da misericórdia divina, né, da gente saber que tudo, né, tem um porquê, né? Às vezes, no momento de desespero, onde a gente pensa, por que ela matou meu filho? Não, ela não matou o seu filho, né? Quem deveria estar conduzindo a bicicleta era você, mas Deus te poupou, né? Então, tudo isso, se a gente, né, puder parar um pouco e ver que tem, né, o dedo de Deus, né? Quando a gente fala dos exilados de capela, quando a gente fala do mundo de regeneração, quem não vai, quem vai, tudo é misericórdia divina, né? Se esse espírito não vai, é porque Deus está sendo tão generoso, tão bondoso, misericordioso, que está dando a chance dele tentar melhorar novamente, né? Dele tentar se regenerar no mundo em que ele está, né? Porque ele não teria condições de seguir adiante, né? Então, tudo é misericórdia divina, né?
a gente precisa, né, muito ainda entender, né? Mas é isso, essa mensagem assim que eu queria passar, que é uma mensagem que me tocou muito, me toca muito, que precisa respirar fundo, quem é mãe, né? Mas Deus está em toda parte, em todo lugar, né? E a gente precisa estar atento. É isso. Vou passar para o Sérgio. Boa noite a todos, boa noite, Ludmila. Muito bom estar com a gente, né? Humberto, Luciano. Como eu digo sempre, é um dia de alegria para todos nós, todos os que estão aqui estudando junto. Nessa hora é um momento muito, assim, que traz muitas coisas boas para todos nós. E como a nossa irmã disse, né? A gente gosta muito de citar o Chico, né? O nosso irmão Chico, porque como a gente estuda, às vezes para fazer um estudo, uma palestra, a gente usa muitos exemplos do Chico, porque o Chico foi um espírito muito humilde, né? Um médium muito centrado, um médium com uma capacidade fantástica de psicografar, de vidência, e tantas mediunidades que nosso irmão tinha, né? Ele estava muito além de todos nós, mas tinha uma humildade tão grande. Quantas cartas, como ela citou aí, eu também li algumas cartas dessas. Essas cartas nos emocionam tanto, quanto alento ele trouxe, e veio como missão, né? Ele trazer esse alento para todas as mães, os pais, né? E quantas vezes as pessoas agradeciam a ele, beijavam a mão dele, ele imediatamente beijava a mão novamente da pessoa, e agradecia, queria pagar, e ele dizia: minha filha, meu filho, eu sou apenas um carteiro, eu apenas entrego cartas. Olha que coisa fantástica, que espírito evoluído, né? E, como a nossa irmã disse, que os espíritos procuram esses médiums, né? Esses médiums equilibrados, esses médiums que estudam, que buscam trazer o bem. Mas todos nós podemos chegar, não nessa encarnação como o Chico, né? Porque o Chico, a gente percebe que ele está num grau assim de mediunidade bem mais avançado do que a gente, né? Mas a gente pode, através do estudo, né? Lá na nossa casa tem um desenvolvimento mediúnico, é para isso mesmo, é para a gente estudar, aprender, para a gente trabalhar na caridade, fazer os trabalhos, sermos mais efetivos dentro da casa espírita, fora da casa espírita. Então, os espíritos vão procurar essas pessoas. Eles não perdem tempo com médiuns que querem brincar, com curiosidade, com mistificação. Eles vão se dedicar a esses irmãos. E, com certeza, todos nós, qualquer um de nós, podemos estudar, né, e desenvolver a mediunidade que nos foi dada. E toda psicografia, né, seja ela mecânica ou direta, qualquer que seja, ela tem um intuito. Sempre tem um intuito, ou instrutivo, né? Quantos livros que a gente... os livros básicos da doutrina, através de mediunidade, os livros complementares, né? As mensagens, eles sempre têm um intuito, ou instrutivo, ou de alerta, né? Para nos alertar também, com muito amor, né? Sempre com muito amor, né? Eu falo aquele puxãozinho de orelha suave que a vovozinha fazia no ouvido da gente, com carinho, sem machucar, para que o médium possa despertar. Sempre tem, mesmo como a nossa irmã falou daquela criancinha que desencarnou, no final ela dá lá, né? Que Deus sabe de todas as coisas. Então tem sempre um cunho geral, para que todos nós possamos ter um aprendizado, né? Então, é muito interessante. Eu trouxe uma hoje aqui, que justamente do nosso irmão Chico, né? Eu também nós falamos muito também do Divaldo, né? Que é um médium também fantástico, né? Um ser humano fantástico. Estudem a vida de Divaldo, estudem a vida de Chico, para entender que ser humano é esse,
Que espírito é esse? Que dedicação, né? É só a gente estudar um pouquinho, leia um pouquinho o que Divaldo faz, que Chico fez, e aí a gente vai perceber o que é ser um verdadeiro espírita, né? Então eu peguei ali do livro Astronautas do Além, né? Psicografado por Chico, né? Pelo seu mentor Emmanuel, a seguinte mensagem. Essa é uma mensagem para levantar o nosso ânimo. É uma mensagem que é para motivar a gente. Então a mensagem é assim: vencerás. Já diz tudo, né? Vencerás. Não vai ter derrota. Vencerás. Não desanimes. Persiste mais um tanto. Não cultives pessimismo. Centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por lá entre lágrimas. Avança, trabalhe constantemente, edifica sempre. Não consista que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones com a dificuldade. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desanimes, não desista da paciência, não creias em realizações sem esforço. Silêncio para injúria, ouvido para o mal, perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permita que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganastes em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens e nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provocações ou problemas. Conserva o hábito da oração para que te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e perseverar no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possa realizar. Age auxiliando, serve sem apego e assim vencerá. Mensagem muito oportuna para o momento em que estamos passando. Eu vou passar a palavra ao nosso irmão Humberto para que dê continuidade ao estudo. A Aline colocou aí, Sérgio, Divaldo e Chico são referências para nós. Aliás, né, no Espiritismo aqui no Brasil a gente teve várias referências, né? Tem Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo. Muitas. De contar com vários espíritos que nasceram aqui no território brasileiro, né, para poder disseminar e divulgar o Espiritismo. Então, a gente vai dar continuidade aqui ao estudo. A gente trouxe um exemplo também do livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nesse exemplo ele nos diz que, no capítulo 1 desse livro, que fala sobre o psicógrafo, né? Então, André Luiz estava visitando um centro espírita, ele adentra o salão do centro espírita, onde compareciam alguns espíritos encarnados, pessoas que estavam lá presenciando a reunião, muitos cooperadores do plano espiritual, que estavam ali para cooperar com o trabalho, e um grande número de espíritos sofredores, que também participavam da reunião. Muitos companheiros encarnados que participavam da reunião estavam com os pensamentos elevados, em objetivos nobres e puros, né? Então, com isso, eles emitiam raios luminosos, elementos vitais, que eram combinados com os fluidos dos espíritos que estavam cooperando com o trabalho
daquela reunião, naquele momento. E esses fluidos combinados, que eram emitidos pelos encarnados e dos trabalhadores desencarnados, faziam um enorme bem para os espíritos sofredores que compareciam à reunião. Então, eram utilizados para aliviar dores, né, para renovar aqueles espíritos que estavam ali presentes. Então, a gente vê a importância de quando a gente está na casa espírita, né, a gente está ali concentrado, está buscando prestar atenção na mensagem, buscando estar com propósitos elevados, porque a gente está ali não só participando e aprendendo, mas estamos contribuindo com o trabalho que está acontecendo na casa. Trabalho que muitas vezes é invisível aos nossos olhos. Dando continuidade aqui, também haveria nessa reunião haveria psicografia nessa reunião, né? Então, haviam 6 espíritos que iriam se comunicar nessa reunião. Porém, devido a apenas um médium estar em condições de estar passando a mensagem naquele momento, apenas um espírito iria conseguir se comunicar, né? E aí o orientador explica para a gente, o instrutor Alexandre, que muitas vezes os espíritos eles não conseguem passar a mensagem quando querem. Muitas vezes eles têm que aguardar semanas, meses, anos para poderem conseguir passar uma mensagem, né? E era o caso, né? Tinham 6 espíritos ali aptos para poder fazer a comunicação, mas como apenas um médium estava em condição naquela reunião para poder passar a mensagem, né, e devido ao tempo do trabalho, apenas um espírito iria ter condições de passar a mensagem. Como vamos ver mais à frente, no estudo do Livro dos Médiuns, nos serviços mediúnicos sempre vão preponderar os fatores morais. Então, os médiuns que se entregam aos vícios, às paixões, ao desequilíbrio, entregarão, na maior parte dos casos, mensagens corrompidas, distorcidas, viciadas, né? É como um lago. Para que o lago possa refletir as estrelas no céu noturno, ele precisa estar calmo, precisa estar sereno. Uma vez a água sendo perturbada, a reflexão da imagem do céu também é distorcida. Então, quando o médium está perturbado, está desequilibrado, não está sintonizado, né, com o trabalho, ele vai proporcionar uma mensagem distorcida. Então, é por isso que a gente tem que ter cuidado também, né? Às vezes a gente recebe muitas mensagens pelo WhatsApp, que foram psicografadas, né, dizem-se psicografadas por diversos espíritos. Alguns, inclusive, assinam com nomes sérios, né, com nomes de Maria, de Jesus, né, como para dar credibilidade àquela mensagem. Mas a gente sempre temos que ter o cuidado e analisar o conteúdo da mensagem, para ver se ela está de acordo com o linguajar e, principalmente, com o conteúdo moral daquela mensagem que quer transmitir, né? E não é à toa que o Espírito Emmanuel indicou para o Chico Xavier disciplina, 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 né? Porque para que o médium ele faça parte desse trabalho, né, para que ele transmita uma mensagem, há necessidade dessa disciplina. Não é à toa que Chico psicografou mais de 400 livros, né? Então, a gente vê o trabalho que Chico teve ao longo de sua vida. E muitas vezes, antes da reunião, o aparelho mediúnico ele está sendo tratado, preparado, ambientado para poder receber o espírito comunicante. Alguns médiuns, inclusive, eles sentem a presença do espírito que irá se comunicar antes da reunião. Isso não significa que ele tem que dar passividade antes, tudo tem seu momento certo. Mas muitas vezes o médium já sente, já pressente aquela presença daquele espírito que irá se comunicar, ou daqueles espíritos que estão ali trabalhando o seu organismo para o momento da reunião. Então, voltando ao exemplo, no momento em que haveria a comunicação do espírito, o espírito se posta ao lado do médium, enlaça o médium, as mãos e o cérebro do médium, e busca ali na memória do médium material de suas lembranças, desta e de outras vidas. Porque é mais fácil a gente trabalhar com material existente, pré-existente. Então, vou dar aqui um exemplo. Imagina que um espírito, ele quer escrever uma mensagem em outra língua que não é a língua nativa do médium. Se o médium ele já tiver conhecimento dessa língua, ou se o médium ele tiver vivido em outras épocas, onde teve conhecimento dessa língua, é mais fácil para o espírito trabalhar com aquele material, que
que é o material pré-existente, né? Se não existir esse material pré-existente, o médico muitas vezes vai ter dificuldade. O espírito pode, se não for uma mediunidade mecânica, como a Luciana comentou, se for uma mediunidade intuitiva ou mecânica, ou ditado para o médium, imagina um espírito ditando uma palavra que o médium não sabe nem como se escreve. Então, teria muita dificuldade para poder passar aquela mensagem. Então, o espírito teria que ou ditar letra por letra para o médium ir copiando a mensagem, ou seja, seria muito lento e desgastante. Ou, em alguns casos, algumas pessoas têm essa mediunidade, o espírito, ele mostraria como que impresso num livro a mensagem, o médium iria copiar aquela mensagem. Então, mas de qualquer maneira, é sempre mais fácil trabalhar com material pré-existente. Por isso, o espírito busca na memória do médium as suas lembranças, as suas vivências, para que ele possa, a partir daí, construir a sua mensagem. Então, por isso que sempre há uma contribuição do médium para uma mensagem, né, para uma psicografia. Tá? Então, é isso. Né? Então, o espírito dá, no livro, o espírito continua, ele passa a sua mensagem, psicografa a sua mensagem, e a última recomendação do orientador para o espírito é que naquela reunião, como só ele poderia se comunicar, é que a mensagem não fosse apenas de cunho pessoal, né, mas sim de cunho geral, que servisse para todos, como aprendizado para todos que estavam participando daquela reunião. Tá? Então, eu vou passar de novo para o Sérgio, que vai trazer para nós mais um exemplo. É isso aí. Nós, médiuns, né? Nós somos instrumentos da espiritualidade. Então, como instrumento, nós devemos aperfeiçoar esse instrumento. A gente pode dar um exemplo do violão. O violão, ele traz um som maravilhoso, né? Quando ele é bem afinado. Quando ele está desafinado, o som não sai tão perfeitamente assim, né? Então, para quem conhece, percebe a desarmonia ali. Então, o nosso dever é esse, né? Seguir esses exemplos, trabalhar na caridade, estudar, para que a gente possa afinar cada vez mais esse instrumento, para que possamos ser úteis para a espiritualidade, né? Porque essa é a finalidade do médium, ser útil à humanidade, trazer bons ensinamentos. Então, agora eu vou trazer um outro tipo de mensagem, que está lá pelo espírito de Joana de Ângeles, né, pelo nosso irmão Divaldo. Né? A gente fala aqui de Divaldo e Chico, porque aquilo que nós falamos, são referências. Mas quando vocês voltarem ao nosso Selvi, vocês vão ver lá um muralzinho lá, quem não viu ainda, às vezes passa desapercebido, tem um muralzinho com várias mensagens lá psicografadas. Às vezes a gente começa a ler ali e a gente se perde, cada uma mais linda do que a outra, com mensagens lindas, com espíritos que não dizem o nome, são anônimos, né? Mas trazem cada mensagens maravilhosas. Percam um tempinho ali e leiam aquelas mensagens que vocês vão ver que, inclusive, pode até levar uma cópia para casa, se quiser. Então, eu peguei aqui de Joana de Ângeles, por Divaldo, do livro Amor, Imbatível Amor. E ela vai falar um pouquinho, né, dessa psicografia do amor. Então, nós vamos perceber como um espírito de luz, que está na erraticidade, né, que é desencarnado, né, que está no mundo espiritual, como ela enxerga esse amor. Como é esse amor mais profundo, mais diluído, mais diluído em essências do bem, né? Então a gente vai entender isso. Então vamos prestar atenção nessa mensagem, que ela é muito assim importante para todos nós. E vocês percebam que mesmo esses espíritos de luz que nos trazem essas mensagens, eles nunca falam assim: seja totalmente perfeito, você é perfeito. Não, ele diz: na hora da tristeza, procure na oração. No desânimo, procure estudar mais. Então, eles sabem das nossas dificuldades.
E vocês vão perceber aqui que ela vai falar do amor, da essência do amor, mas que também está ao nosso alcance. Eles não trazem nada que não está ao nosso alcance. Só depende da nossa vontade de buscar, né? Aprender, desenvolver. Na doutrina espírita, a gente fala sempre aqui, né? O médium, o estudante da doutrina espírita, ele não dá saltos, né? Olha, eu escutei essa mensagem hoje, amanhã já sou um espírito puro. Não. É com dificuldade mesmo, é com aprendizado, né? É com as nossas falhas, com nossos enganos, não é mesmo? Então vamos ver o que Joana de Ângeles fala sobre o amor. O amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. Olha que importância que é o amor. Essência criadora e mantenedora do universo. Ela está dizendo que o que mantém o universo é o verdadeiro amor. É o que a gente está buscando, né? É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte, mais se agitando na razão que mais se doa, mas se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder, quanto mais se irradia. Nunca perece, porque não se entedia, nem se enfraquece, desde que sua força resida no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. A nossa irmã falou das mães, né? O amor de mãe. Os espíritos nos dizem, vocês querem conhecer o que é o verdadeiro amor? É o amor de mãe, né? De pai também vamos trazer um mérito para os pais também, né? Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. É imbatível, porque sempre triunfa todas as vicissitudes e ciladas. Quando aparente, de caráter sensualista, que busca apenas o prazer imediato, se debilita e se envenena, ou se entorpece, dando lugar à frustração. Quando real, estruturado e maduro, que espera, estimula, renova, não se satura, é sempre novo e ideal, harmônico, sem antibaixos emocionais. Une as pessoas, porque reúne as almas, identifica-as no prazer geral da fraternidade, alimenta o corpo e dulcifica o seu eu profundo. O prazer legítimo decorre do amor pleno, gerador da felicidade, enquanto o comum é devorador de energias e de formações angustiantes. O amor atravessa as diferentes fases. O amor infantil, que tem caráter possessivo, o juvenil, que se expressa pela insegurança, o maduro, pacificador, que se entrega sem reserva e faz planificador. Há um período em que se expressa como compensação na fase intermediária entre a insegurança, a planificação, quando dá e recebe, procurando liberar-se da consciência de culpa. O estado de prazer difere daquele de plenitude, em razão de o primeiro ser fugaz, enquanto o segundo é permanente, mesmo sob a injunção de relativas aflições e problemas, desafios que podem e devem ser vencidos. A gente vê o exemplo das mães. Quantos problemas as mães, às vezes, passam com os filhos,
Eu conheço pessoas que têm filhos problemáticos demais, envolvidos em vícios, mas a mãe não arreda o pé um segundo. É um amor maduro. Esse amor que a Joana nos convida. Somente o amor real consegue distingui-los e os pode unir quando se apresenta esporádicos. A ambição, a posse, a inquietação geradora de insegurança, ciúme, incerteza, ansiedade afetiva, cobrança de carinhos e atenções, a necessidade de ser amado caracterizam o estado do amor infantil, obsessivo, dominador, que pensa exclusivamente em si, antes do ser amado. A confiança suave, doce e tranquila, a alegria natural e sem alarde, a exteriorização do bem que se pode e se deve executar, a compaixão dinâmica, a não posse, a não dependência, a não exigência, são benesses do amor pleno, pacificador. Mesmo que se modifiquem os quadros existenciais, que se alterem as manifestações da afetividade do ser amado, o amor permanece libertador, confiante e indestrutível. Nunca se impõe porque é espontâneo, como a própria vida irradia-se, mimetizando, contagiando de júbilos e de paz. Expande-se como um perfume que impregna agradável, suavemente, porque não é agressivo, nem embriagador ou apaixonado. O amor não se apega, não sofre a falta, mas flui sempre porque vive no íntimo do ser e não das gratificações que o amado oferece. O amor deve ser sempre ponto de partida de todas as aspirações e a etapa final de todos os anelos humanos. Aí ela finaliza. O clímax do amor se encontra naquele sentimento que Jesus ofereceu à humanidade e prossegue doando a sua condição de amante sem ser amado. Então ela conclui aí que Jesus deixou o exemplo, né, do amor incondicional, que amava todas as pessoas, que tinha um carinho, tinha uma atenção especial para aqueles que chamavam de má vida, aqueles irmãos sofredores, aqueles irmãos que estavam entediados em suas angústias, às vezes até com riquezas de dinheiro, de posse, de poder, mas faltava-lhe alguma coisa. E ali Jesus os amou, né? E nos ama constantemente. E fica aí o convite deste amor. Este amor se consegue fazer de um dia para o outro? Não. É como ela falou, existe o amor infantil, o juvenil e o maduro. Cabe a nós pensarmos em qual nós estamos enquadrados. É no infantil? Então vamos nos esforçar para passar para o juvenil. Estamos no juvenil? Vamos nos esforçar para chegar ao amor maduro. E com certeza, e com a certeza que os bons espíritos nos falam, que o Consolador prometido nos afirma que todos nós seremos espíritos puros e plenos de amor. Então, meus irmãos, parece que não tem nenhuma pergunta, né, meu irmão Humberto? Aproveitando... Não. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa de vocês? Não, sério. Então, aproveitando essa energia que flui entre nós, que Joana de Ângeles nos deixou aqui, Chico, que Emmanuel, né,
porque o mérito, na verdade, é deles, né? Vamos fechar nossos olhos, deixar nossos corações fluir no bem, no amor, e saber que nós podemos ser melhor, porque Jesus disse que um dia todos nós faremos o que ele fez e muito mais. Basta que comecemos. Então vamos dizer assim: querido Mestre Jesus, nesse exato momento em que estamos aqui, Senhor, estamos repletos do seu amor. Hoje, Senhor, nós não vamos pedir por nós, Senhor, porque nós já estamos com os corações cheios de alegria, de paz, de harmonia e de equilíbrio. Queremos vos louvar, Senhor, por existir irmãos como estes, que nos trazem essas mensagens, irmãos, espíritos que são ali ocultos, mas que trazem mensagens lindas, maravilhosas. Obrigado, Senhor, por esse intercâmbio, por esta mediunidade que faz a gente desvendar todas os seus benefícios, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Mas, Pai, hoje nós vamos querer pedir, sim, Senhor, mas não por nós. Nós não precisamos mais, nós já estamos repletos de amor. Nós vamos pedir, Senhor, por amigos nossos, irmãos nossos, parentes. Na verdade, todos somos irmãos que estão nos hospitais, sofrendo por falta de ar, Senhor. Que eles recebam de Ti, Jesus, o ar necessário, a paz necessária, que eles recebam através daqueles médicos abnegados, enfermeiros, aqueles irmãos que trabalham naqueles hospitais, que sejam intuídos pelas equipes de Bezerra de Menezes, que todos que sofram, Senhor, que sofrem, Jesus, possam receber dessa humilde reunião, esse humilde estudo de aprendizado, receber o que há de melhor, que receber esse verdadeiro amor que estamos sentindo agora, Senhor. Assim, Mestre, agradecidos por tudo, nós vos pedimos permissão humildemente para darmos encerrado o estudo de hoje e, sobretudo, ao nosso Pai, que é Deus. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. A gente deseja uma ótima noite a todos, uma ótima semana e até a próxima segunda.